Olá. Olha, a nossa missão hoje é bem direta. Na verdade, foi até um pedido especial que a gente recebeu. Vamos mergulhar em 5 aulas sobre psicologia humanista, fenomenológica e existencial. A ideia é montar um guia de estudos bem completo. Sabe, aquele resumão para dar uma força na revisão final antes da prova. E para a gente não se perder, eu pensei numa imagem. Que tal a gente pensar na construção de uma casa? Primeiro, a gente assenta a fundação, que seriam as bases filosóficas. Depois, com a fundação pronta, a gente sobe a estrutura, as paredes, que são as grandes teorias. E por último, a gente aprende a usar as ferramentas para de fato trabalhar nessa casa, ou seja, o método clínico. O que acha? Adorei essa imagem da casa. É ótima e ela é útil porque mostra que a prática, sabe, as ferramentas lá do consultório, elas não surgem do nada. Elas precisam dessa base filosófica para se sustentar. Uma coisa sustenta a outra. E o cimento que liga tudo isso é uma virada de chave, assim, no pensamento. Em vez de olhar para alguém e perguntar o que está quebrado aqui, a pergunta passa a ser outra. Passa a ser como essa pessoa está experienciando o mundo. E que sentido ela dá para isso. Muda tudo. Certo, então vamos começar pela fundação, pelo começo. Para entender por que essas ideias surgiram, as aulas levam a gente de volta para a Europa, né? Num contexto bem pesado, pós-guerras, tinha uma crise de confiança, uma sensação de que a ciência, a razão, tinham falhado. É por aí. Exatamente. A ciência tinha criado coisas incríveis, mas também as armas, a lógica que levou a uma destruição em massa, né? Então, aquela crença de que a razão positivista podia explicar o ser humano. Ela entrou em colapso e foi aí que a psicologia que estava nascendo se viu numa encruzilhada. De um lado tinha o Wundt tentando fazer uma psicologia de laboratório, medindo tudo, buscando uma exatidão científica. Do outro, pensadores como Franz Brentano que falavam, opa, peraí, a experiência humana é muito mais complexa que isso. Ele não queria medir, ele queria compreender, descrever como a gente percebe o mundo. E é nesse terreno de desconfiança da ciência mais tradicional que as 2 colunas da nossa fundação são erguidas. A primeira delas, pelo que eu entendi, é a fenomenologia, um nome que assusta um pouco. Parece, né? Mas a ideia central é até que simples. O lema do Husserl, que é o pai da fenomenologia, era de volta às coisas mesmas. O que ele queria dizer era, vamos parar de tentar analisar o objeto isolado e vamos focar na relação que a nossa consciência tem com ele. O conceito-chave aqui é intencionalidade. Ah, mas não no sentido de ter a intenção de fazer algo, certo? Exato. É no sentido de que toda consciência é sempre consciência de alguma coisa. A verdade não está na coisa em si, nem só na nossa cabeça. Tá nesse encontro. Lembrei da analogia da estante que apareceu numa das aulas. Ela ajuda a visualizar isso. Para uma ciência mais tradicional, uma estante é madeira, parafuso, medidas, função, guardar livros. Ponto. Isso. Já para a fenomenologia, essa mesma estante pode ser a realização de um sonho, um símbolo de conhecimento, uma lembrança de quem a construiu. O significado não está na madeira, está na relação que aquela pessoa estabelece com aquele objeto. O objeto só se revela através da experiência de alguém. Entendi. A fenomenologia nos dá um método, o como olhar. E qual seria a outra coluna da nossa fundação? É aqui que entra o existencialismo. É aqui mesmo. Se a fenomenologia é a lente, o existencialismo é o que a gente enxerga através dela, a condição humana. E ele já chega com uma frase que vira a mesa de toda a filosofia anterior. A existência precede a essência. Essa frase é muito forte. Mas o que ela quer dizer na prática? Que a gente não tem uma natureza humana já definida? Exatamente isso. A filosofia clássica e até muitas religiões partiam da ideia de que a gente nasce com uma alma, uma essência, um propósito pronto. O existencialismo, principalmente com Sartre, diz o oposto. Primeiro você é jogado no mundo. Você existe. E só depois, a partir das suas escolhas, das suas ações, até das suas omissões, você vai construindo quem você é. Gosto da metáfora do sorvete para isso.
A vida é um pote vazio. Cada experiência, cada escolha é uma bola de um sabor que você coloca ali. No fim, tudo se mistura e vira uma coisa única, que é você. E o mais importante, amanhã você sempre pode adicionar um sabor novo. Você nunca é. Você está sempre sendo. Mas essa liberdade toda de estar sempre sendo, não parece um pouco, sei lá, paralisante? Se não tem um manual, uma essência, como é que a gente começa a escolher? Essa é a grande questão. E ela se apoia em alguns pilares. O primeiro é essa dupla: liberdade e responsabilidade. Para o Sartre, a gente está condenado a ser livre. Não dá para escapar. E cada escolha que a gente faz, até de não escolher, é uma escolha. E ela nos define. E isso leva a gente para o conceito de má-fé. Má-fé. Isso é basicamente mentir para si mesmo. É exatamente isso. É usar desculpas para fugir da responsabilidade. Ah, eu sou assim por causa da minha criação. Ou, eu fiz aquilo porque eu bebi demais. Não tenho escolha, meu chefe mandou. Sartre diria que tudo isso é má-fé. É você fingir que é um objeto, uma coisa determinada por forças externas, quando na verdade você é um ser livre que fez uma escolha, mesmo que a escolha tenha sido obedecer. É uma ideia bem dura, porque a gente usa essas desculpas o tempo todo. Ah, tive um dia horrível, por isso fui grosso com você. Sartre diria que isso é má-fé. Sem dúvida. Ele diria que você escolheu ser grosso e agora está tentando jogar a responsabilidade no dia horrível. E isso nos leva direto para o segundo pilar, a angústia. Para os existencialistas, a angústia não é sintoma de doença, não. É o sentimento que aparece quando a gente se dá conta dessa liberdade imensa e da falta de garantias. É a tal da vertigem da liberdade. Aquele frio na barriga antes de uma decisão importante quando você sabe que o resultado depende de você. E de mais ninguém. Faz sentido. A liberdade sem um guia é angustiante. Mas essa liberdade não é absoluta, Quer dizer, uma pessoa que nasce em berço de ouro não tem as mesmas possibilidades que alguém que nasce numa comunidade pobre. Como o existencialismo lida com essa questão? Ótima pergunta. E esse é o terceiro pilar, que é uma nuance crucial. A escolha situada. Liberdade não é um querer é poder, de livro de autoajuda. A gente é livre, sim, mas dentro de uma situação concreta, com limites bem concretos. O exemplo do jovem da Barra da Tijuca e do jovem do Complexo do Alemão é perfeito para isso. Os dois são livres para fazer escolhas, mas o cardápio de opções que a realidade oferece para cada um, nossa, é radicalmente diferente. O contexto classe, cor da pele, gênero, define o campo de jogo. E essa ideia de situação não se limita só à classe social, né? Imagino que outros pensadores levaram isso para as questões de gênero, de raça. Sim, e isso enriqueceu muito a discussão. As fontes citam pelo menos 2 nomes fundamentais. Simone de Beauvoir, que pegou a ideia de que a existência precede a essência e aplicou à condição feminina. A frase dela é icônica: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela mostrou como a sociedade constrói um ser mulher que limita a liberdade das mulheres de criarem suas próprias essências. E Frantz Fanon fez algo parecido, analisando o racismo. Ele mostrou como o olhar do branco impõe ao negro as máscaras brancas, impedindo que ele simplesmente seja. Ele é forçado a se definir sempre em relação à branquitude. E o Martin Buber, ele é mencionado aí também. Onde ele entra nessa história? O Buber traz a dimensão do encontro, da relação. Ele diria que a nossa existência só ganha sentido de verdade no encontro com o outro. Ele faz uma diferença entre a relação eu e isso, que é funcional, objetificante, sabe? Como quando a gente interage com um caixa de supermercado. E a relação eu-tu, que é um encontro genuíno, de presença, em que os dois se transformam. Para ele, a saúde existencial está na capacidade de viver mais relações eu-tu. Ok, a fundação parece bem sólida agora. Temos a lente da fenomenologia e essa visão de ser humana do existencialismo. Como que isso tudo vira psicologia de fato? Como que a gente ergue a estrutura da nossa casa? É aí que entra o movimento que ficou conhecido como a terceira força da psicologia.
Lá nos anos 50, 60, o campo era dominado por duas grandes forças. A psicanálise de Freud, que era vista como muito focado no passado, nos traumas, na doença, e o behaviorismo, o comportamentalismo, que na tentativa de ser muito científico reduzia o ser humano a uma máquina de estímulo-resposta. E o humanismo surge como uma reação a isso tudo. Exatamente. Ele chega para dizer, olha, o ser humano não é só um poço de traumas do passado nem uma máquina. É um ser consciente, livre, com potencial de crescimento e que busca sentido. E debaixo desse grande guarda-chuva humanista surgem várias abordagens, várias paredes na nossa casa. As aulas destacam 4 principais. Vamos começar com a primeira, Carl Rogers, né? Ele parece ser um dos mais famosos. Sim, com a abordagem centrada na pessoa, a ACP. A grande aposta do Rogers está no conceito chamado tendência atualizante. Ele acreditava que todo ser vivo, de uma plantinha a um ser humano, tem um impulso natural para crescer e atingir seu potencial máximo. A metáfora que ele usa é linda, a da batata no porão. Mesmo no escuro, esquecida, a batata cria brotos e se estica na direção de qualquer frestinha de luz. Para ele, nós somos como essa batata. Então, na visão do Rogers, o sofrimento acontece quando essa tendência de crescer é bloqueada. E o nosso self ideal, quem nos disseram que a gente deveria ser para sermos amados. A terapia rogeriana, então, busca criar um ambiente de tanta aceitação, mas tanta aceitação, que a pessoa se sinta segura para tirar as máscaras e retomar seu crescimento. Ele aposta que a pessoa encontra o próprio caminho. Ok, a abordagem do Rogers parece muito focada em aceitação, em acolhimento. Mas e se a pessoa precisa de um empurrão, de um confronto? Tem alguma linha que vai por esse outro lado? Tem, e é quase o polo oposto. É a Gestalt terapia, do Fritz Perls. Se o Rogers é o acolhimento, o Perls é a provocação. A palavra-chave para ele é awareness, que é uma tomada de consciência plena do que se está sentindo, pensando, fazendo. Sempre no aqui e agora. Perls achava que a gente fica muito preso no passado ou ansioso com o futuro e esquece de viver o presente. Ele usava a metáfora da alimentação. É preciso mastigar a vida, digerir as experiências em vez de só engolir tudo inteiro sem pensar. Engolir as coisas inteiras. Ele está falando dos sapos que a gente engole no dia a dia. Exatamente. Ele chamava isso de distúrbios de contato. A introjeção, por exemplo, é quando a gente engole uma regra tipo homem não chora, sem mastigar, sem ver se aquilo serve pra gente. A retroflexão é o ato de engolir o sapo. Você sente raiva de alguém, mas em vez de expressar, você vira essa raiva contra você mesmo. E isso pode virar dor de cabeça, úlcera. A terapia gestáltica busca fazer a pessoa perceber esses padrões. Entendi a diferença. Um quer criar um jardim seguro para a semente brotar, o outro quer te fazer enxergar o solo árido em que você está pisando. Mas até agora a gente falou muito do indivíduo. E as nossas relações? Os papéis que a gente vive? Alguma dessas escolas foca mais nisso? Sim, e essa é a terceira grande abordagem, o psicodrama, de Jacobo Moreno. Ele literalmente trouxe o teatro para o consultório. Para o Moreno, a vida é um palco onde a gente desempenha vários papéis. Filho, mãe, profissional, amigo. O problema não é ter papéis, o problema é ficar preso em um só. Ou ter um repertório muito rígido de como atuar. A saúde, para ele, é a espontaneidade, a capacidade de criar respostas novas e adequadas para cada situação, em vez de repetir sempre o mesmo roteiro. Então a terapia no psicodrama envolve atuação de verdade? Isso. A pessoa pode encenar uma situação difícil, inverter papéis com outra pessoa para sentir o que ela sente, experimentar um final diferente para uma briga. A ideia é que a cura e a criatividade vêm da ação, do corpo em movimento, não só da fala. É sair do roteiro e improvisar. Certo. Rogers, Perls, Moreno, todas parecem funcionar em contextos de vida mais, digamos, normais. Mas e em situações extremas, de sofrimento profundo, como aquelas que deram origem a tudo isso?
De onde a pessoa tira forças? Essa pergunta nos leva direto para a quarta e última abordagem, a logoterapia de Viktor Frankl. Frankl era um psiquiatra judeu que sobreviveu a 4 campos de concentração, incluindo Auschwitz. E lá ele percebeu uma coisa: os prisioneiros que tinham mais chance de sobreviver não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que tinham um sentido para viver. Um filho para reencontrar, um livro para terminar de escrever, uma missão a cumprir. Que observação poderosa. Muito. E a partir dela, ele concluiu que a principal força que nos move não é a busca pelo prazer, como dizia o Freud, nem pelo poder, como dizia o Adler. É a busca por um sentido. Para o Frankl, a gente pode suportar quase qualquer como na vida se a gente tiver um porquê. A doença do nosso tempo, segundo ele, é o vazio existencial. Ter tudo, liberdade, conforto, mas sentir uma profunda falta de propósito. A logoterapia ajuda a pessoa a encontrar ou a criar um sentido para a vida, mesmo no meio do sofrimento. Uau! Então a estrutura da nossa casa está de pé, com essas 4 abordagens bem diferentes, mas conectadas por aquela mesma base. Agora a parte final. Como o terapeuta trabalha nessa casa no dia a dia? Qual é a caixa de ferramentas? A ferramenta principal não é uma técnica específica, sabe? É uma atitude, uma postura filosófica. É um conceito que vem lá da fundação, do Husserl, chamado epoquê, ou redução fenomenológica. É uma palavra grega que significa colocar entre parênteses. Colocar o quê entre parênteses? O mundo, ou melhor, os nossos pré-julgamentos sobre o mundo. Na prática, o terapeuta se esforçar para suspender as próprias teorias, crenças, diagnósticos, para poder encontrar a experiência do cliente de forma genuína. É tentar olhar para a tristeza daquela pessoa como se fosse a primeira vez que você visse aquilo na vida, sem dar um nome pronto, sem dizer, isso é depressão. É perguntar, como é isso para você? Me descreve essa experiência. Isso muda completamente a ideia de diagnóstico, então. Não é sobre encaixar a pessoa numa caixinha do DSM. O manual de transtornos. Exatamente. As fontes contrastam 2 modelos. O nosológico, que é o do DSM, ele é categórico. Você tem ou não tem o transtorno. Ele dá um rótulo, tipo transtorno de pânico. É útil para a comunicação entre profissionais, para pesquisa, mas não diz muito sobre a pessoa. E qual seria o alternativo a esse modelo? O diagnóstico compreensivo, que é o modelo fenomenológico existencial. Ele não busca um rótulo, ele busca descrever uma história, um modo de ser no mundo. Então, em vez de dizer fobia social, ele descreveria algo como a pessoa experiencia o olhar do outro como uma ameaça de aniquilação, o que a leva a construir um mundo onde o isolamento é a única forma de se sentir segura. O processo de construir essa compreensão junto com a pessoa já é, em si, terapêutico. É uma virada de chave e tanto. E isso deve redefinir também o que é saúde e o que é doença, imagino. Totalmente. Nessa perspectiva, doença não é um conjunto de sintomas. É a cristalização, a rigidez. É quando a pessoa fica presa num único modo de ser, num único papel. É a pessoa que só consegue se ver como a vítima ou o fracassado. A vida flui, mas a pessoa virou uma estátua. E a saúde, por outro lado, é a flexibilidade, a fluidez. Uma das aulas usa a metáfora do rio. Ser saudável é ter a capacidade de navegar o fluxo da vida, com suas curvas, corredeiras, é saber ser firme quando precisa e saber se deixar levar quando é necessário. Certo. Então, olhando para toda a casa que a gente construiu, desde a fundação filosófica lá na Europa pós-guerra, até as ferramentas do consultório, o que tudo isso significa no fim das contas? Qual é a grande mensagem? Significa uma mudança de foco. É sair de uma psicologia que busca causas no passado para uma que busca o sentido que a pessoa constrói no presente. É sair de um modelo que rotula para um que busca compreender a experiência única de cada um. E, acima de tudo, é uma psicologia que devolve ao ser humano a liberdade e a responsabilidade por construir a própria vida. E o fio que parece amarrar tudo, desde a intencionalidade do Husserl, passando pela relação eu-tu do Buber, até a empatia do Rogers, é a valorização da relação.
seja a relação da consciência com o mundo, a relação com os outros ou a relação da pessoa consigo mesma. Perfeito. A cura, o sentido, a própria existência. Nada disso acontece no vácuo. Acontece sempre no entre, no encontro. Para fechar, e pensando em quem vai continuar estudando isso, fica uma reflexão. As aulas detalham bem como essas abordagens entendem a saúde e o sofrimento de quem procura terapia. Mas elas também deixam a gente com uma pergunta, talvez um pouco incômoda, para quem pratica essa psicologia. Se a saúde é definida por essa flexibilidade, por essa autenticidade, o que significa para o próprio terapeuta ser saudável? Como é possível facilitar a liberdade no outro se o próprio profissional vive em má fé, preso nas suas próprias cristalizações e teorias?